Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre Juninho, vamos falar sobre Jorginho, falaremos também sobre Danilo e do jogo que acontece hoje, porque hoje tem jogo do Mengão. A gente já fala até meio sem o mesmo ânimo de sempre, porque esse time do Campeonato Carioca tá dando calo nas vistas ao assistirmos eles jogarem. Mas enfim, é o Mengão Queridão que entra em campo, já com a equipe profissional treinando no Ninho do Urubu, e vocês vão me desculpar, mas não tem como ninguém me convencer que a infraestrutura do Ninho está no mesmo nível da infraestrutura do Florida Gators, mas não tá mesmo, nação. É outro nível de estrutura, é outra coisa, é outro departamento treino no Ninho do Urubu. E vocês estão vendo aqui, ó, imagens do treino de ontem, já contando com a presença do Juninho entre o elenco principal. Sempre as câmeras da Flá TV procuram focar o Juninho junto com o Léo Pereira, como vocês estão vendo nessa imagem aqui. Isso porque os dois são formados na categoria de base do Atlético do Paraná. Quer dizer, o Juninho, ele foi formado no América Mineiro, mas foi muito novo, muito cedo pro Atlético Paranaense. E lá ele conheceu o Léo Moura e eles são parceiros de Atlético Paranaense desde então. Inclusive, durante o processo de negociação, o Léo Moura conversou com o Juninho, explicando a infraestrutura do Flamengo, como que o Flamengo era, para o Juninho poder ficar mais tranquilo e vir para o Mengão Queridão. O Juninho que foi batizado, ó, passou pelo batismo com a equipe principal do Flamengo. O Cebolinha também está de volta para começar o ano de 2025, que também foi batizado pela equipe porque não viajou para os Estados Unidos. As boas notícias são essas aí, Arrascaeta e Cebolinha treinando junto com a equipe principal e podem estar disponíveis para o jogo em Brasília, que acontece esse final de semana contra o Volta Redonda. Mas ainda estão trabalhando com calma nesses dois jogadores. O fato deles terem treinado hoje ontem, com desenvoltura, como vocês estão vendo aí nas imagens, não os qualifica para ir já para Brasília nesse jogo, por causa do receio e da cautela que o Flamengo está tendo com os dois jogadores. Já no caso de Juninho, a ideia do Felipe Luiz é utilizá-lo o mais rápido possível. Então o Juninho tem grande chance, sim, de viajar a Brasília junto com a equipe, até porque já foi dado o aval do departamento médico para as condições clínicas e físicas do Juninho. Ele está numa excelente condição e só depende do técnico Felipe Luiz para encontrar um encaixe para o Juninho poder atuar nessa partida aí do final de semana contra o Volta Redonda. Hoje nós vamos jogar contra o Bangu às 19 horas, em São Luís do Maranhão. E eu já fico todo animado, todo empolgado, porque foram 35 mil ingressos vendidos antecipadamente. Finalmente, o Nordeste terá o público que merece para ver uma equipe rubro-negra. E eu espero que a equipe do Flamengo compense esse público gigantesco que vai estar apoiando a equipe hoje com um futebol minimamente digno. O técnico Kleber dos Santos, que vem sendo muito questionado por toda a nação rubro-negra, inclusive por esse que vos fala, mexeu na equipe e não terá mais o Thiaguinho como titular. Thiaguinho, que deixou a última partida do Flamengo com dores na coxa, não deve participar da partida de hoje. Com isso, o técnico Kleber dos Santos escalará a equipe com Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, que já retornou dos Estados Unidos e já se colocou à disposição da equipe do Kleber dos Santos, e Zé Wellington na lateral direita. Na lateral esquerda, Ryan Lucas, Fabiano e João Alves no meio de campo. Wallace Ian, Lohan e Carlinhos fecham aí o comando de ataque da equipe que vai atuar hoje contra a equipe do Bangu. É um jogo de confronto direto entre as duas equipes, uma vez que o Bangu e o Flamengo dividem com o mesmo número de pontos a 11ª e a 12ª colocação. Se o Flamengo perder o jogo para o Bangu, o Flamengo entrega o Campeonato Carioca à equipe de Felipe Luiz,
na última colocação do certame. Se vencermos, há possibilidade da gente chegar até na 9ª colocação, se não me falha a memória. Para vocês, a equipe de hoje, do técnico Kleber dos Santos, vence o time do Bangu com o apoio da torcida rubro-negra, 35 mil pessoas lá, ou não? Coloque aí nos comentários, mas olha, não esquece de me contar também qual é a sua cidade e qual é o seu estado na hora que você for opinar aqui, tá? Deixa o seu like, que é importante para o YouTube nos divulgar e principalmente se inscrevam no nosso canal. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais chances a gente tem de voltar aqui para poder trazer notícias verdadeiras sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Porque aqui a verdade sempre é dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. E é claro, não poderia faltar aquela dica, aquela indicação nossa da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Portanto, se você está apertado com alguma conta, com alguma dívida, o momento de acionar a Mais Ágil é agora. Basta você ligar no telefone 55992129983 ou clicar no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil está conosco há mais de 3 anos e se a gente continua recomendando a Mais Ágil é porque o feedback de quem utilizou foi perfeito. Na Mais Ágil, a gente confia. Por isso, a gente recomenda. Bom, vai opinando aí sobre cada um dos tópicos que a gente passa para vocês. Confira também no sininho se está marcado a opção todas, porque se não tiver marcado a opção todas, você não vai receber as notificações de todos os vídeos. E aí, patrão, você vai ficar meio perdidaço, porque o mercado da bola, o mercado de transferências, ele vai mudando freneticamente. Tem hora que o jogador fica mais próximo, tem hora que o jogador fica mais distante e a gente vai atualizando tudinho para vocês entenderem o que está acontecendo vídeo após vídeo. Porque o que acontece numa quinta-feira pode ser diferente do que vai acontecer na sexta-feira pela manhã. As coisas são muito dinâmicas no mercado da bola. Então tem que acompanhar o canal assistindo todos os vídeos. E vocês sabem, aqui os vídeos saem às 7 e às 17 horas. Às vezes 7h30, às vezes é 7h30, dependendo do momento que a gente terminar a apuração, pode dar uma atrasadinha. Mas o fato é que vocês têm sempre que estarem antenados aqui para poderem saber em cada um dos vídeos a evolução ou não de cada uma das tratativas do Flamengo no mercado. Uma tratativa-chave que o Flamengo tem no mercado agora é a do Lohan. Como eu expliquei para vocês ontem, o Flamengo fixou o valor do Lohan em 10 milhões de euros. O próprio Lohan já aceitou a proposta que o CSKA fez a ele. Ficaria muito feliz em sair do Flamengo agora e ir para o CSKA. O Flamengo fixou em 10 milhões de euros e tem uma explicação para o Flamengo querer a saída do Lohan agora. Porque, como eu expliquei no vídeo de ontem, o Flamengo poderia fazer pelo Lohan o mesmo movimento que faz pelo Wesley, por exemplo. Aguardar até depois do Mundial de Clubes para o Lohan se valorizar e vendê-lo por uma nota preta, mais ainda do que os 10 milhões de euros pedidos agora. Acontece que o comportamento do Lohan, que eu já venho falando para vocês aqui há muito tempo, ele não é um comportamento aceito pelo técnico Felipe Luiz, muito menos por José Botto. E o Felipe Luiz teve conversas com o Lohan, que prometeu melhorar, que prometeu mudar, mas ele não muda, ele não melhora. Fabrício, mas e o psicólogo? Não chegou aí, ele não poderia ajudar o menino? Poderia, mas o psicólogo também não é um mágico, não é um médico que vai prescrever uma receitinha ali e o jogador vai melhorar. Por mais que a gente tenha apoio psicológico, se não partir de nós mesmos a consciência que a gente precisa mudar, não há psicólogo ou santo que dê jeito. Então, o Flamengo vê a possibilidade de negociar o Lohan agora, até mesmo com uma possibilidade para poder melhorar a oferta ao Internacional de Porto Alegre pelo Vitão e também para poder pagar ao Arsenal uma compensação financeira para poder trazer o Jorginho. E aí tem um problema que está acontecendo lá com o Inter, que é com relação ao Vitão. Numa tratativa normal, seguindo todos os preceitos que a FIFA determina para a negociação de jogadores, o primeiro contato deve ser feito entre clubes. E só se o clube detentor do atleta autorizar,
o outro clube vai no atleta e conversa. Só que ninguém faz isso, gente. Quem que vai fazer proposta por um clube sem saber se o atleta quer jogar no seu time? Então, primeiro, geralmente, se vai no jogador. Fica sabendo das intenções do atleta. Depois que você fica sabendo das intenções do atleta, se ele quer mesmo ir, aí você vai no clube. Flamengo faz assim, Botafogo faz assim, Internacional de Porto Alegre faz assim. Há pouco tempo atrás, o Inter, para ter um jogador, pediu o jogador para que fizesse uma forcinha para sair do clube. É de praxe. Só que o seguinte, a lei existe e mesmo que todo mundo faça diferente, a qualquer momento você pode acionar a lei a seu favor, mesmo que você seja um hipócrita que vira e mexe e tome a mesma atitude a qual você está denunciando. Eu estou dizendo isso porque informações que vêm do Rio Grande do Sul dão conta de que o Internacional de Porto Alegre pretende denunciar José Botto por assédio ao jogador Vitão, por ter procurado e conversado com o Vitão sem a autorização do Inter. Isso, pessoal, é uma coisa normal. O Inter tá no direito dele de fazer isso se fizer, assim como o Flamengo também tá, todos os outros clubes também estão no momento em que se sentirem prejudicados em alguma situação de negociação de atleta. O Inter pode levar o Flamengo na justiça, tem o direito de levar o Botto na justiça, mas algumas atitudes que o Inter vem tomando pode acabar isolando a equipe gaúcha das demais equipes. Se o Inter realmente levar o José Botto na justiça por causa de assédio, equipes como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro ficarão contra o Internacional de Porto Alegre em eventuais negociações. O Inter vai ficar isolado. Por quê? Porque apesar do Inter estar no seu direito, o Inter estaria sendo hipócrita, porque já praticou a mesma situação várias vezes dentro e fora do Brasil. Então, eu tenho informações de que os clubes brasileiros não vão apoiar a atitude do Inter e o Inter meio que vai ficar isolado e vai ter muito mais dificuldades para se relacionar com seus co-irmãos brasileiros. Então vamos ver se o Inter vai levar isso adiante mesmo. A bronca do Inter é que o Inter sabe, como eu falei para vocês ontem, que se o Vitão quiser mesmo jogar no Flamengo, ele vai jogar no Flamengo, porque o Inter não tem como segurar jogador nenhum. E o Vitão, junto com seu staff, já pediram uma reunião para os próximos dias, pode acontecer entre hoje e o final de semana, para poder discutir a saída dele do Inter. O Inter já foi devidamente comunicado que o Vitão não quer ficar no Inter. O Vitão tem objetivos, como todos nós temos, e um deles é chegar à seleção brasileira. Em 2023, Vitão, numa entrevista, disse que os jogadores que jogam no Sul são prejudicados com a visibilidade para a seleção brasileira. Que o Alan Patrick, por exemplo, quando viveu aquele auge dele pelo Internacional de Porto Alegre, se ele estivesse jogando em algum clube do Rio ou de São Paulo, fatalmente seria convocado para a seleção brasileira. E o fato dele estar jogando num clube do Sul dificulta a ida dele. É um fato. O centro futebolístico da América do Sul é Rio e São Paulo. E Buenos Aires também. Fora isso, Neca de Pitibiriba. Sabendo disso, o Botto enche os olhos do seu pupilo, porque eles estiveram juntos no Shakhtar Donetsk em 2019 até 2022. Aliás, foi o Botto que tirou o Vitão do Palmeiras e levou ele para o Shakhtar Donetsk, então eles se conhecem muito bem. A família do Vitão é muito grata ao Zé Botto, conhece o Zé Botto e confia no trabalho do Zé Botto, então todo mundo quer o Vitão no Flamengo. Basta agora essa reunião acontecer com o Inter, o Vitão colocar a sua vontade, que é soberana sobre o clube, e o clube gaúcho voltar a negociar com o Flamengo, tentando tirar o máximo que ele puder de vantagem na negociação. É óbvio, não há ninguém que entre no mercado para negociar alguma coisa para perder, e que o Flamengo faça a melhor negociação possível para ter o atleta. Já falei para vocês que para mim o Vitão é o zagueiro brasileiro com mais potencial de crescimento, pela idade que tem, pela experiência internacional que tem. Se o Vitão vier para o Flamengo, o Léo Pereira tem que ficar com os dois olhos bem abertos
porque senão pode acabar perdendo o status de titular da equipe rubro-negra. Vitão, do meu ponto de vista, não é cabeça de bagre, não é um jogador ruim, muito pelo contrário. Tem predicados para se tornar um dos melhores zagueiros da América do Sul. Pessoal, só um adendozinho rápido aqui, porque vocês que são da antiga, que são lá do Fla Nação VP, vocês vão se lembrar disso daí. Há muitos e muitos e muitos anos, 2 goleiros são muito falados no Flamengo toda vez que a temporada vai começar. Um deles é o Ochoa, lembra do Ochoa? Pois é. E o outro é o Keylor Navas. Vira e mexe, a rapaziada falava, Fabrício, pede o Ochoa, pede o Navas na equipe do Flamengo e tal. Bom, o Keylor Navas fechou com o New Old Boys da Argentina e vai ser o goleiro do time argentino a partir de agora. Aproveitando para falar de goleiros, o Diego Alves avisou ontem nas redes sociais a sua aposentadoria. Anunciou que está aposentando dos gramados. Diego Alves chegou ao Flamengo por um clamor da torcida rubro-negra e nos deu os maiores títulos da nossa história recente. Honesto, trabalhador, profissional. Eu me orgulho muito de ter visto o Diego Alves no gol rubro-negro. Portanto, nessa aposentadoria dele, eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigado, ídolo. Obrigado, cara. O melhor goleiro rubro-negro que eu tive a oportunidade de ver, Diego Alves. O melhor goleiro rubro-negro que eu pude ver. Vale lembrar que eu vi a década de 80, mas aquela rapaziada da década de 80, Raul Plasman, Cantarelli, aquilo ali é on concurso. Aqueles ali são on concurso, ou seja, estão acima de tudo, tudo. Então, dos mortais, porque a geração de 80 não são de mortais, dos mortais que eu vi no gol do Flamengo, Gilmar Rinaldi, Zé Carlos, que eu amo de paixão, Bruno, goleiro Bruno, Felipe, Diego Alves, para mim foi de longe o melhor goleiro que eu vi no Flamengo, fora essa galera que tá em outro patamar, que não tem comparação. E para vocês, qual foi o melhor goleiro rubro-negro que vocês viram nessa história que o Flamengo tem, sempre deixando Cantarelli, deixando Raul Plasman e a galera da geração de 80 fora de qualquer comparação, porque eles estão no ápice, estão no patamar mais elevado. Bom, se a venda do Lohan pode ajudar, coloca aí nos comentários para eu saber a sua opinião sobre goleiros, tá? Se a venda do Lohan pode ajudar o Flamengo na aquisição do Vitão, também pode ser utilizado para a vinda do Jorginho. Flamengo e Jorginho, pessoal, a informação que eu tenho é que tá tudo certinho com Flamengo e Jorginho. A questão é só o Mikel Arteta, que é técnico do Arsenal, aceitar liberar o Jorginho e o Arsenal comunicar ao staff do Jorginho quanto ele quer para liberar o Jorginho agora em janeiro. Valores contratuais, tempo de contrato, está tudo acertado com o Flamengo pela informação que eu tenho. A questão é apenas e tão somente a liberação do atleta agora em janeiro. E o Flamengo aguarda para saber os valores que o Arsenal vai querer. Por isso, o Flamengo vê com bons olhos a venda do menino Lohan. Tira um problema do Flamengo, ganha uma grana para poder investir no Jorginho, que para mim o Flamengo ganha muito, mas é muito mesmo, com a chegada do Jorginho, se ela acabar por acontecer. Nação, essas eram as primeiras notícias do dia. Sim, são essas primeiras notícias, não tem por que eu tocar no nome do Danilo, se do meu último vídeo para cá não houve evolução, correto? Não faz sentido. Então faz o seguinte, se inscreva, nação, se inscreva pra caraca no nosso canal, dá essa moral pra gente, ajuda o nosso canal a crescer, recomenda. É muito mais efetivo a sua recomendação do que só compartilhar ou assistir os vídeos. Então fala, se você gosta da gente, se você quer que o projeto vá adiante, fala pra geral sobre nós, ajude-nos a ficarmos maiores para que a gente possa continuar trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doa nós mesmos, aqui diariamente para vocês. Tamo juntos, misturados sempre. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Meu placar para hoje, 2-0 Mengão. E o de vocês? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.